Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para passar uma ideia muito importante e muito básica na vida de cada Yehudi e de cada pessoa e pessoa que quer saber e conhecer a verdade do mundo. A gente vai estudar um pouco da nossa parashá, da nossa porção semanal, e também um passuco no livro de Yeshaya, tem aqueles que traduzem Isaías, e a gente vai explicar essa ideia. Então vamos começar. Está escrito no livro de Bamidbar, o livro de Números, no Perek, capítulo 21, versículo 21, fala a Torá: e mandou Israel, o povo de Israel mandou enviados para Sihon, o rei do Emori. Esse povo era muito forte, muito conhecido pela bravura deles. E eles pediram, os enviados falaram o seguinte: me deixe passar pela sua terra, eu não vou me desviar nem pelo campo, nem pelo vinhedo, eu não vou beber água, e se eu beber eu vou pagar, só me deixa passar, eu não vou fazer nada, deixa todo esse povo passar. Assim fala Moshe através dos enviados. Fala a Torá: e não deixou Sihon, o povo de Israel, Sihon era o rei, Sihon não deixou o povo de Israel passar pelas suas fronteiras, e não só isso, ele juntou todo o povo dele e foi guerrear com o povo de Israel. Fala a Torá que Israel guerreou, venceu e pegou todas as cidades de Sihon. Até aqui, tudo bem? Aí, a partir do versículo 26, começam versículos aqui que não fazem sentido na Torá. Por quê? Porque a Torá começa a contar a história do povo de Sihon e como eles, através das batalhas deles, dominaram essas terras que Israel dominou agora. Que Heshbon, porque a cidade de Heshbon, ela pertence a Sihon, que é o povo, que é o rei dos Emoreus, dos Emoritas. E ele guerreou com o povo de Moab e pegou essa cidade da mão deles, e começam a contar tudo o que aconteceu. Então o que a Torá está te falando aqui em alguns versículos, 5, 6 versículos, é que o povo de Sihon guerreou com o povo de Moab e pegou todas essas terras que agora Israel pegou de Sihon. E vem a pergunta: por que eu preciso saber de tudo isso? O que me importa o que o povo de Sihon e o que o povo de Moab fizeram? O que a gente precisava saber pela Torá, o que o Criador quer ensinar pra gente, é a história do povo de Israel, o que nós temos que fazer para se aproximar do Criador. Falam os nossos sábios que aqui o Criador Hashem quer explicar pra gente e mostrar a bondade dele. Por quê? Porque nós sabemos que Moab, eles vêm do primo de Avraham Avinu. Eles vêm do sobrinho de Avraham Avinu, que era Lot. Lot, ele teve duas filhas. Elas pensaram que o mundo estava acabando quando eles entraram na caverna, tiveram relações com o pai dela e nasceu dois povos, que um era Amon, o outro era Moab. Mas já que elas queriam fazer a coisa certa, porque elas pensaram que era o apocalipse e não ia ter mais ninguém, elas quiseram povoar o mundo. Então elas ganharam uma recompensa. A recompensa foi que Deus proibiu para o povo de Israel fazer mal para o povo de Moab. Então fala a Torá pra gente: todas essas cidades pertenciam ao povo de Moab. Porém, Hashem queria dar para o povo de Israel todas essas cidades. O que ele fez? E é isso que a Torá conta pra gente. Ele fez que Sihon guerreou com Moab. E agora todas essas cidades pertencem a Moab, a Sihon. E agora Israel pode guerrear e receber a terra de Sihon. Quer dizer, tudo isso foi bondade de Hashem para poder dar todas essas terras para Am Israel. Assim também a gente vê de um versículo em Yeshaya, no Perek 12, fala o profeta em nome de Hashem: eu vou agradecer você, Hashem, naquele dia, por tudo que você me fez de mal e por tudo que você me fez sofrer, porque isso foi a minha salvação. Essas são as palavras do profeta. Falam nossos sábios, tem um exemplo. Qual é o exemplo desse versículo? Tem duas pessoas andando no caminho, eles estão viajando, chegando até o barco, hoje em dia avião,
eles vão viajar a negócios. No caminho, um deles quebra o pé. Ele estava andando, acabou que ele quebrou o pé, escorregou, quebrou o pé. Na hora que ele escorrega, quebra o pé, ele começa a falar palavras feias para o Criador, falar: por que você faz isso comigo, Hashem? Eu ia ganhar tanto dinheiro agora, eu tenho uma viagem super importante de negócios, olha quanto dinheiro eu vou perder. E começa a falar klalot, falar maldições. Ele fala para o amigo dele: olha, eu não posso fazer nada, vai você no meu lugar, eu vou voltar para casa. E ele fica deprimido, fica com raiva, não sabe porque tudo só acontece com ele, é coisa ruim na vida dele. Depois de 3 dias ele liga para o amigo dele, não tem sinal o telefone. Algumas horas depois vem a notícia, ligam para ele e falam: olha, a gente tem uma notícia para te dar. Aquele seu amigo entrou num barco, entrou num avião. O que aconteceu? O avião caiu, o barco afundou. Naquele momento, ele começa a agradecer a Hashem, ele começa a cantar e falar: Hashem, muito obrigado que eu quebrei o pé. Se não fosse pelo meu pé quebrado, eu estava naquele barco, eu estava naquele avião, eu também ia ter o mesmo final que o meu amigo. É isso que quer dizer esse passuco. Só quando a gente vê o final da história, a gente consegue entender as coisas, entre aspas, ruins que aconteceram no meio da história. E aí a gente vê que na verdade não existiu nada ruim e todas as coisas ruins foram só coisas boas para ajudar a gente e trazer no final das contas o bem e a salvação pra gente, porque esses são os caminhos do Criador. A gente muitas vezes não entende o que Hashem quer fazer e por que isso está acontecendo, mas espera um pouco, espera até o final. E o principal, tenha emuná, tenha fé e acredite que tudo que o seu Criador faz é só para o seu bem. E que seja a vontade de Hashem, que cada um entenda isso e nos momentos ruins ele saiba que agora isso parece ruim porque nós, na nossa insignificância, não conseguimos ver toda a imagem. Do mesmo jeito que o nosso filho começa a chorar, você está trocando a fralda dele, você leva ele ao médico, ele começa a gritar e ele fala: pai, mãe, por que você me odeia? Olha aqui, eu estou chorando e o médico está agora me enfiando um metal, tá me furando, tá saindo sangue, mas ele não consegue entender que é uma vacina e se não fosse isso ia acontecer coisas muito piores. A gente é exatamente essa criança perante o Criador. Que seja a vontade de Hashem que a gente entenda isso e viva isso.